Uma coisa que nós não podemos deixar de falar é sobre a ignorância que muitas pessoas tratam a depressão. Por falta de ignorância que eu falo, falta de informação, a pessoa acaba fazendo julgamentos pesados, né? Às vezes a pessoa não consegue levantar da cama, está num estágio de depressão que não consegue nem levantar da cama. E ela acaba sendo julgada. O senhor falou uma coisa que é muito comum: a pessoa não consegue nem trabalhar. Ela não consegue nem. Ela Ela não não, consegue realizar atividades simples do as dia a dia. atividades simples do dia a dia, a pessoa não consegue cumprir com aquelas atividades por conta, o senhor falou muito bem aí, às vezes uma queda da dopamina, uma ausência da dopamina E outros hormônios aí e também, né? outros hormônios relacionados. E então tem um julgamento muito pesado em cima de pessoas com depressão. Então seria assim muito importante nós termos um pouco de conhecimento para entender, ou pelo menos suspeitar se aquela pessoa está numa fase de depressão. Agora, olha essa daqui. Pós-pandemia. Isso daqui é um dado levantado pelo Fórum Econômico Mundial. De 2020 a 2022, segundo foi encomendado pelo Fórum Econômico Mundial, essa pesquisa, 53% dos brasileiros tiveram uma piora na sua saúde mental. Eu tô Faz sentido. Eu tô falando mais de 50% dos brasileiros tiveram uma piora. Ou seja, tinha pessoas que estavam num processo de alguma patologia mental ou algum problema emocional, né? Algum problema de ansiedade, algum problema emocional, algum distúrbio emocional. E pós-pandemia, essa pesquisa ela trouxe esse número de 53%. Isso significa que mais da metade dos brasileiros tiveram uma piora mental. Então, o que acontece? Consequentemente, nós estamos falando de depressão e suicídio, o número de suicídios aumentou, e muito. Ou a tentativa de suicídios. Eu falei que a cada 40 segundos uma pessoa tira a vida. Isso nível mundial. E a cada 20 segundos uma pessoa tenta tirar a vida, mas ela não consegue. Por algum motivo ou outro, ela não é bem sucedida naquele plano de tirar a própria vida. Então, se você parar para analisar, nós estamos vivendo uma pandemia de problemas mentais, psicológicos, né? E aquele que está um pouco mais pleno dentro da família, Mais ou saudável. saudável dentro da parentela, ou dentro do núcleo familiar, dentro da própria casa, essa pessoa tem que ter um pouco de informação para ela tomar cuidado, para ela não fazer um julgamento sobre uma pessoa que está doente. Essa pessoa fazendo esse julgamento, o que ela vai fazer? Ela vai piorar a saúde mental do seu ente querido, por falta de conhecimento, de discernimento. É pura ignorância. Eu estou falando porque eu já tratei assim, eu não sou psicólogo, embora que eu estudei 2 anos de psicologia, o senhor tem essa graduação, mas eu estudei 2 anos de psicologia e como pastor em gabinete pastoral, eu tive essa vivência de tratar e acompanhar vidas. Então o que acontece? Por várias vezes eu tive problemas de familiares que julgavam os seus entes queridos ali dentro de casa por conta da depressão. Vou te dar um exemplo. Eu peguei um caso mais severo de todos. O mais severo de todos.
a filha falava que a mãe estava com frescura. Não, isso é frescura, isso... Olha só, e eu não estou falando de uma pessoa que... eu estou falando de uma pessoa com certo conhecimento. A pessoa é professora, é uma professora, mas não tinha o conhecimento do problema emocional que a mãe estava passando. Então, eu acho que é muito importante, a partir de hoje, as pessoas começarem a pesquisar, a ler mais, a entender, porque, que nem o senhor falou, certos indícios para ver se a pessoa está sofrendo depressão. E só para concluir esse exemplo que eu comecei a dar, a mãe dessa moça, ela chegou numa depressão tão severa que ela ficava de 1 a 2 dias sem levantar da cama. Ela não ia nem no banheiro. Ela não conseguia levantar da cama de tão severo que era a depressão. Então, nós temos que ter muito cuidado para não ser agentes de destruição na vida de pessoas doentes, entendeu? E, num caso desse, identificando, ver se a pessoa tem algum sintoma de depressão, imediatamente já buscar ajuda profissional. Sim. Né? Aí, no caso, o psicólogo, que nem o pastor, às vezes ele não tem as ferramentas para trabalhar no gabinete pastoral com uma pessoa depressiva, a não ser que seja um caso muito leve, mas o pastor ele tem que ter o discernimento, ele tem que ter o tato ali, ele tem que entender se ele vai ter que encaminhar essa pessoa para um psicólogo. Às vezes cabe e é muito inteligente da parte do pastor. E normalmente o psiquiatra também, tem que encaminhar para o psiquiatra também. Porque só a terapia, às vezes, muitos casos, não é suficiente. Por isso que eu disse, às vezes cai num gabinete pastoral, mas o pastor ele tem que ter essa visão, ele tem que entender, opa, aqui eu estou precisando de uma ajuda profissional. Encaminha para o psicólogo e o psicólogo vai fazer a sua avaliação e lá, você já teve dezenas de experiências dessa, lá o psicólogo vai encaminhar para o psiquiatra, porque às vezes, voltando lá para a dopamina, para você regular a dopamina ou os neurotransmissores, as químicas cerebrais que precisam ser ajustadas, perde a conexão, o cara derruba. Exatamente. Aí o psiquiatra, que é um médico, vai receitar o remédio adequado para conseguir equilibrar aquele paciente.